Evangelho de João 21, de 1 a 5, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5, toda a igreja. Perguntou Jesus: filhos, quem quiser alguma coisa de comer? Responderam-lhe: vamos orar. Senhor Deus, nós oramos por aqueles que estão sendo aliciados, dominados, tomados, preenchidos, invadidos pelo desânimo. O desânimo que é uma realidade que todo servo teu experimenta ou pode vir a experimentar. Eu oro para que a tua palavra e o teu Espírito Santo hajam nessa manhã, a fim de que, assim como o Senhor lidou com o desânimo dos discípulos, o Senhor também venha cuidar daqueles que hoje, nessa manhã, entram por essas portas desanimados. Eu peço em nome de Jesus o derramado do teu Espírito Santo e a tua santa administração diretamente do trono da tua graça ao coração de todos aqueles que aqui estão. Oro também, Senhor, por todos aqueles que desanimados não estão, mas podem vir a ficar um dia em suas vidas e aprendam como nós lidamos, ou como Jesus cuida de nós nesses momentos desanimadores, desalentadores. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Meu irmão, você pode orar comigo? Vamos levantar a nossa voz em oração, vamos orar todos juntos. Senhor, fala conosco. Senhor, move as tuas águas aqui. Senhor, todos nós, a uma, levantamos a nossa voz em oração. Tiramos esse momento para clamar a Ti, Senhor. Nós não estamos assumindo uma postura passiva nessa hora de ouvinte, Senhor, esquecido, desinteressado, mas nós estamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração comprido, queremos ouvir a Tua voz, receber o Teu toque, a Tua ministração, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor, e ministra a cada um de nós. Nós rogamos a Ti nessa manhã. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com meu irmão. Fala com a minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, e lida conosco e cuida de nós. Seja conosco, Senhor. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Pedindo que o Senhor me use, Senhor, que eu seja instrumento Teu. A despeito, Senhor, da minha limitação, a despeito, Senhor, da minha insuficiência, que o Senhor possa agir suficientemente na minha insuficiência. É a nossa oração em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. É possível que muitos de vocês estejam enfrentando momentos de desânimo, de desencorajamento, de apatia, de letargia, de atraso. É possível. Isso se dá, irmãos, por causa dessa nossa natureza caída, essa luta da carne contra o espírito. E é esperado que um servo de Deus desanime. Elias desanimou, Moisés desanimou, Abraão teve seus percalços, porque não você ou eu. Nesse texto, irmãos, nós, de uma leitura superficial, não entendemos a razão, o porquê dos discípulos terem desanimados, pois, olha, Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, isso é motivo para não desanimarmos. Aqueles que eles viram hasteado, pendurado na cruz do Calvário, sangrado, furado, retirado, tendo sido colocado no túmulo de José de Arimateia, esse havia ressuscitado, mas a despeito da ressurreição,
Eles desanimaram. E aqui, irmãos, nós vemos que Jesus vai cuidar, vai lidar, vai tratar do desânimo desses. O versículo 3 vai dizer que Pedro, ele desabafa e decide, dizendo: vou pescar. Esse vou pescar de discípulos, alguns irmãos pescam, eu já pesquei também, mas aqui não são férias. Não era uma pesca esportiva. Pedro pescava para sustento pessoal. Na verdade, ele está dizendo: eu tenho que pagar uns boletos, tenho que pagar meu cartão de crédito, tenho que botar comigo em casa. Ele era casado. E ele disse: eu vou voltar para a minha vida de pesca. Ele desanimou do ministério, desanimou do círculo de discípulos chamado igreja. Ele desanimou de tudo. Irmãos, apesar de desânimo tomou conta do Pedro e dos demais, não era assim que a vida dele deveria terminar. Embora o Senhor já houvesse ressuscitado, a ressurreição de Jesus até aqui, ela não arrumou a bagunça na mente e no coração do Pedro. Não arrumou. Na verdade, foi o Espírito Santo que arrumou a bagunça no coração de Pedro, e não a ressurreição de Jesus. Pois mesmo tendo visto Jesus ressuscitado, eles ainda estavam confusos. Mas Jesus prometera isso, lá no capítulo 12, 14 de João, dizendo que o Espírito os guiaria toda a verdade, e só depois de terem recebido a habitação do Espírito Santo em si mesmos, que lhes clareou a mente. E Pedro então prega, você conhece o texto. Mas aqui, irmãos, os demais o acompanharam. Nós, irmãos, precisamos olhar para esse texto com cuidado e prestar atenção no que está acontecendo aqui, como Jesus lidou com o desânimo dos discípulos e do Pedro, que puxava a fila. Eles passam a noite toda pescando e nada apanham. Eles passam a noite jogando redes e nada apanham. E essa é uma experiência frustrante. Pedro quer pagar suas contas. Ele volta para a pesca. Ele foi mal no ministério. Lembra disso? Ele negara ao Senhor por 3 vezes. O galo canta. Ele chora copiosamente. Jesus o avista de longe. E ele foi mal no ministério. E agora nessa noite também ele foi mal na pesca. Ele foi mal na sua profissão. E ele agora, após essa noite toda, Jesus se aproxima e faz a pergunta. Repete comigo, a pergunta. Ele faz uma pergunta, faz a pergunta. A pergunta que pescador nenhum gosta de ouvir após uma noite ruim no barco. E aí, trouxe algum peixe? Pegou alguma coisa? A pergunta que chefe de família nenhum gosta de ouvir depois de um bem trabalho, recebe salário, e a mulher pergunta: e aí, pagou as contas? Fez as contas? Quando o insucesso nos acompanha, não gostamos dessa abordagem. E Jesus diz: vocês têm aí alguma coisa para comer? Pergunta o mestre. E ele faz essa pergunta não para ter resposta. A pergunta de Jesus não é que ele tinha uma resposta. Na verdade, era uma provocação para que os discípulos raciocinassem, pensassem no que estava acontecendo, no que deu suas vidas e na direção que a vida deles estava tomando. Jesus, irmãos, ele nos faz também, a nós, a eu e você aqui, algumas perguntas, mas na verdade ele não quer uma resposta. Ele quer que você raciocine dizendo: olha o que está dando a sua vida. Você que está chegando ao final de um mês, você que está chegando ao final de um dia, você que está chegando ao final de uma fase, Jesus está perguntando para você: e aí, conseguiu? Ficou feliz? E aí, supriu sua felicidade, sua alegria, seu bem-estar? E aí, conseguiu paz? E aí, você que é menino, jovem, rapaz, e aí, essa sua direção? E aí, deu certo? Você se vê bem assim? Está tendo tudo aí que você precisa? Na verdade, ele não tem uma resposta, mas ele quer que eu e você pensemos no que a nossa vida está se tornando e aonde ela está nos levando. Jesus faz a pergunta: você tem alguma coisa? Pegaram alguma coisa? E ele diz: não pegamos nada. Pegamos nada. Antes de falar sobre alguns episódios, poucos episódios, que os discípulos desanimaram, me permita definir desânimo.
Desânimo é o fracasso de não enxergar Cristo em meio às nossas circunstâncias. Isso é desânimo. Pastor, o que é desânimo? Desânimo, biblicamente falando, é o fracasso de não enxergar Cristo em meio às nossas circunstâncias. Porque toda pessoa que não enxerga Jesus na sua circunstância, ele está desanimando. Porque a única coisa que pode não nos desanimar e tem o poder para nos manter animados, e essa palavra animado, ânimo, tem a ver com a alma saudável, com a alma fortalecida, com a alma motivada. Porque desânimo, meus irmãos, não são as circunstâncias ruins, desfavoráveis ou sofridas que nós vivemos. Mas desânimo não são isso, mas a resposta que nós decidimos dar a essas circunstâncias. Os grandes homens de Deus e alguns dos nossos irmãos martirizados, inclusive até hoje na igreja perseguida fisicamente, esses, ao contemplarem Jesus, por exemplo, o primeiro mártir, que a gente pode denominar, identificado como sendo Estevão, mesmo em meio à perseguição e apedrejamento, ele não desanima. Por que ele não desanima? Porque ele não fracassou em não enxergar Jesus naquela situação. Pelo contrário, diz o texto que ele vê Jesus, vê o céu aberto e vê o Filho de Deus de pé para recebê-lo. E ele estava sendo apedrejado e não desanimou. Nós vemos Paulo e Silas, meus irmãos, depois de terem sido açoitados, não desanimaram. Estão eles à meia-noite a cantar louvores, porque eles viram Jesus nas circunstâncias. Nós temos na galeria da fé, irmãos, o testemunho que rodeia-nos e serve para nós de incentivos de homens e mulheres que foram cerrados ao meio, mortos ao fim da espada, entregues a leões, martirizados, queimados, esbofeteados. E você não percebe ali a palavra de desânimo, pois todos eles contemplavam a Jesus e o seu futuro galardão. Então eu posso definir desânimo como sendo um fracasso de não enxergar Cristo em meio às nossas circunstâncias, mesmo que seja à beira da morte, como aconteceu com Paulo. Paulo, na beira da morte, parecia alguém que havia subido ao pódio, e ali faz a célebre declaração dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está reservada pelo reto juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua segunda vida. E ele está ali não desanimado, porque ele está enxergando que Jesus está com ele. Jesus fechou a boca do leão e não permitiu que ele naufragasse. Cada vez mais eu fico admirado do capítulo 11 e 12 de Hebreus. No capítulo 12 de Hebreus, versos 1 a 3, diz assim, você pode ler comigo aqui: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, lê comigo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que pelas vezes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual, em troca da alegria que estava proposta, foi cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assassinado à destra do nome de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis desmanhando em vossa alma. Quem está desanimado, pastor? Não está olhando. Desanimado, sobrecarregado com os pesos da vida. A receita, meus irmãos, a receita dada pelo autor de Hebreus é de que nós não desanimamos, nós nem andamos, nós corremos. É uma maratona. É uma maratona. Nós corremos, meus irmãos, corramos. Seu vizinho, corramos. Corramos. Quem está desanimado não corre. Quem está desanimado não anda. Quem está desanimado se arrasta. Nosso convite não é nem para nos arrastarmos, nem para andarmos, mas para corrermos. Corrermos no poder do Espírito Santo. Corrermos no Senhor. Corremos. Pastor, como é que eu corro? Em meus sofrimentos, lutas, perseguições, desafios, escassez, dores internas e dores externas, como é que eu corro? Você corre segundo o testemunho que foi nos dado em Hebreus capítulo 11, de homens e mulheres sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e você, que também, de igual modo, sofreram muito mais talvez que nós, foi lá a perseguição fora mais do que física, foi angustiante, foi algo que espetava-lhes a alma e o corpo também. E eles, meus irmãos, perseguiram, perseveraram sem desanimar, porque eles olhavam firmemente, olhando firmemente. Desanima quem não olha firmemente, desanima quem
filho considera Jesus. Só tem uma maneira, irmãos, de nós nunca desanimarmos e perseverarmos até o fim. Nós nos propomos a nos embaraçar do peso, corrermos e nós olharmos. Você tem que olhar firmemente para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar para as circunstâncias, você não pode olhar para você não pode olhar para os seus recursos, você não pode olhar para o tamanho do inimigo, você tem que olhar para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Firmemente, fitar os olhos, focar a nossa visão, não pestanejar, não piscar, não dormir. Nós olharmos firmemente para Jesus e nós o considerarmos atentamente. Você tem atentado para as dores de Jesus, para o sofrimento de Jesus, que sofreu em nosso lugar, a tamanha oposição que ele sofreu por causa dos pecadores, por causa de mim, para que eu e você não nos fatiguemos e nem desmanhemos. Se você está fatigado, se você está desmanhando, se você está desanimando, a proposta é: volte a correr. Diga para o seu vizinho: volte a correr. É possível eu voltar a correr, pastor? Dadas as dores, cicatrizes, lutas, perseguições, dificuldades, é possível? É. Como é que eu faço isso, pastor? Olhando firmemente para Jesus e considerando atentamente. Olhando firmemente, considerar atentamente. Olhando firmemente, considerar atentamente. Nós, irmãos, venceremos. Quem queria dizer amém? Eu quero falar sobre 2 textos. Não vou ler o texto, vou contar a história, mas de 2 episódios pelo menos, onde os discípulos desanimaram. O evangelista Marcos, capítulo 9, vai contar a história onde Jesus, ele é transfigurado, e enquanto Jesus está sendo transfigurado, há 3 discípulos com ele, os outros 9 permanecem lá embaixo, enquanto lá embaixo um pai apresenta um menino, um jovem, possesso de espírito maligno, desde tenra idade, que joga no chão, espuma, e os discípulos tentam libertá-lo, e eles não conseguem libertar aquele menino. Desce Jesus com os 3 discípulos, e aí Jesus ministra e liberta o menino. E os discípulos ficaram desanimados, esses 9, porque não puderam libertar ele. Jesus se transfigurou no monte, ao pé do monte um jovem possesso, e o sucesso dos discípulos fracassam por 2 vezes, quando os sinóticos, sem graça, desanimados, Jesus cura e liberta, e os discípulos perguntam a ele: por que nós não podemos libertar? Jesus disse: essa carne só sai com oração e jejum. Agora eu aprendi uma coisa interessante que aprendi com os irmãos. Oração e jejum desse texto aqui, apesar de os comentaristas dizerem que não consta em algumas cópias, mas oração e jejum aqui é uma palavra só. São 2 palavras que falam de uma coisa só. Por exemplo, Romeu e Julieta e um doce. Romeu e Julieta, essas 2 palavras falam de um doce só. Romeu e Julieta. Na nossa cultura, Romeu e Julieta é um doce, né? E aqui Jesus está falando de uma palavra só, junto 2 simples e formam um terceiro. Oração e jejum é um único item. Essa oração e jejum, irmãos, na verdade, não é orar e jejuar. É você orar e orar e orar ao ponto da oração, você orar com tanta intensidade, com tanto clamor, com tanto amor, com tanta paixão, que você perde a fome. É orar tanto que você perde a fome. Eles falharam na oração que conduz ao jejum. Irmãos, faltou intimidade dos discípulos. E a falta de intimidade com Jesus gera desânimo. Você pode repetir comigo? A falta de intimidade com Jesus gera desânimo. Os animados possivelmente também são aqueles que lhes falta intimidade. E aqui para esses discípulos faltou Jesus: olha, essa carta, ela sai quando vocês têm mais intimidade comigo. Não é oração e jejum como um protocolo a seguir, itens a serem executados. Agora, eles falharam na oração que conduz ao jejum. Nós podemos flagrar entre nós várias coisas que a gente até esquece de comer. Muitas mães aqui já chamaram seus filhos, por exemplo, para comer. Mas eles estavam jogando bola. Mas eles gostam tanto de jogar bola que eles se perdem fome e abrem mão até de comer. Alguns dos nossos se entregam ao videogame. E eles jogam tanto videogame que alguém tem que ir lá na frente e dizer: você tem que comer, cara. Eu vou morrer. Alguns de
nós nos entregamos ao trabalho e ficamos trabalhando tanto, e nos deleitando no trabalho, e na plena realização, o alcance das nossas metas e tarefas, que nós dizemos, alguém disse assim, eu não vou almoçar não. Porque está tão bom, está tão gostoso, ele está se realizando tanto, ele está se completando tanto, ele está se enchendo tanto, que a gente abre mão de comer. Na verdade, a gente nem sente fome. E alguém tem que lembrar que é hora que existe o estômago e que ele está vazio. E nem os reclames do nosso estômago são suficientes para despertar nossa mente que está na hora de comer, e nós jejuamos. Todos nós aqui jejuamos. Qual é, irmão? Você tem jejuado muito assim. Mas é o jejum porque é o futebol, é o videogame, ou é uma série, ou é uma leitura, é um estudo, é uma escola. Mas tem gente que faz um concurso. O cara está estudando tanto que o pai diz, está louco, ele nem come mais. Mas ele está gostando, ele está se entregando, está se deleitando, está se completando, está se construindo, está se realizando. E quando Jesus diz assim, ó, essa caixa não sai senão com jejum e oração, mas jejum e oração não é jejum e oração, são duas palavras com uma coisa só, é orar e declarar uma dependência, se agarrar em Deus, tal qual um náufrago que se esquece de qualquer dor e é anestesiado porque conseguiu ali um apoio. Esse jejum e oração, irmãos, é uma relação com o Senhor que nos faz esquecer até das nossas necessidades básicas, biológicas. Você já orou ao ponto de se esquecer de comer? Você já se entregou a Deus ao ponto de ter passado o momento da refeição e você nem se deu conta de si? Já aconteceu com você? Pois bem. É essa entrega que nos fortalece para vencer principados e potestades e para subjugarmos todo o mal. E essas castas de demônios, meus irmãos, elas saem quando nós nos entregamos em intimidade com o Senhor. Nós não somos uma empresa que recebemos, irmãos, uma procuração aferida pelo cartório e podemos sair por aí libertando pessoas endemoniadas. Nós temos, irmãos, uma relação com o Senhor, uma relação que chega à experiência do conjugal. Ele nos chama de noivo. Nós temos uma intimidade, devemos construir uma intimidade tamanha com o Senhor, que possamos falar do nome dEle, da autoridade dEle, de tanta intimidade que construímos com Ele, pela permissão dEle, mediado pelo seu sangue. Nós devemos fazer isso. Mas quando você não investe a sua vida nessa intimidade com Deus, o desânimo chega. O desânimo chega. Ainda, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus se transfigura ao pé do monte um jovem possesso e o insucesso dos discípulos fracassam 2 vezes. E aqui, meus irmãos, nós vemos que no versículo 28 e 29, Jesus fala o segundo motivo do insucesso e do desânimo deles. Versículo 28 e 29, você pode ler comigo? Vamos ler a tua voz para interagir? Fala para o irmão, desanima não. Fala para o irmão, desanima não. Desanima não. Lê comigo aqui. Quando ele entrou em casa, seu discípulo perguntaram no particular: por que não podemos nós expulsar? Respondeu Jesus: essa casta não pode sair, não por meio de oração. Os tratos, envergonhados diante da multidão, os escribas, mas faltou-lhes intimidade com Deus. O segundo motivo que pode nos trazer desânimo, irmãos, são planos paralelos e diferentes dos planos do Senhor. Versículo 34 desse capítulo vai dizer assim: mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Enquanto Jesus os convida para uma empreitada, uma maratona de anúncio do Evangelho em direção à cruz, para lá como servo sofredor, mencionou Isaías, ele pagava pelos nossos pecados. Eles, irmãos, estavam a caminho discutindo sobre quem era o maior, pois depois dessa vergonhosa derrota, ainda assim, discutiam sobre quem era o maior, e eles esperavam um reino terreno, queriam cargos de projeção, queriam que Jesus desse um golpe de Estado, queriam que Jesus ele tirasse do poder todos aqueles que lá sentavam, César, e ele ocupasse esse lugar.
Eles criaram uma expectativa e metas irreais, não estavam olhando para Cristo, mas lutando pelas suas próprias glórias. Eu quero lembrar os irmãos, presta atenção na pregação aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 5. Eu estou apontando para lá, porque estão todos eles desanimados, inclusive Pedro também. E percebe que eles estão acumulando decepções consigo mesmos. Eu juntei aqui algumas no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e eu vou mencionar também Lucas. Mas percebe que eles estão decepcionados desanimados porque eles faltou intimidade, não conseguiram libertar o jovem possesso. Eles estão desanimados, meus irmãos, porque eles têm planos paralelos diferentes dos planos de Deus. Meus irmãos, se você aprendeu a orar a oração do Pai Nosso, olha, não cancele ela quando você for planejar a sua vida. Porque na oração do Pai Nosso nós oramos assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a gente ora isso na igreja, mas quando a gente senta na nossa mesa, em casa, ou no trabalho, ou na empresa, a gente faz as nossas projeções, Deus não é consultado. E nós queremos isso, queremos aquilo, queremos alcançar essa alcançar lá, e nós esquecemos que pedimos a Deus: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Mas ele criaram uma expectativa e metas irreais, não estava olhando para Cristo, mas lutando pelas suas próprias glórias. Meus irmãos, todos nós precisamos buscar a glória do Senhor. O grande fascínio da igreja, o grande fascínio do servo de Deus é a glória do Senhor. Vemos a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor, Deus sendo glorificado e a sua glória se manifestando, Deus sendo glorificado na minha vida, por causa da minha vida, através da minha vida, pela minha vida, em Cristo Jesus, em todo lugar, e eu ver a glória do Senhor se manifestando. O nosso maior fascínio deve ser a glória do Senhor. Eles não. Eles estavam discutindo entre si quem seria o maior, quem ia se dar bem, quem ia conseguir mais, como é que eu consigo mais, como é que eu me dou melhor na vida. Não que queiramos o pior para nós, irmãos, mas o melhor para nós é a consequência de buscarmos a glória de Deus. O melhor para nós é não buscarmos a vontade de Deus. Mas os discípulos, irmãos, eles desanimaram porque os seus planos eram paralelos, eram diferentes. E nessa manhã aqui, se eu estou me reportando, falando com alguém que não tem se esforçado em construir uma intimidade com Deus, é óbvio que o desânimo, ele se aproximou de você. É óbvio que é provável e pode estar acontecendo, você está muito desanimado porque você não construiu uma intimidade com o Senhor. Eu estou falando com pessoas hoje aqui, que se eu, você, cada um de nós, qualquer um de nós irmãos, construímos, projetamos, arquitetamos planos paralelos e diferentes dos planos de Deus, e diferente de buscarmos o reino dele em primeiro lugar, é óbvio que o desânimo vai dormir, vai acordar com a gente, vai andar com a gente. Mas aconteceu com o discípulo. Terceiro lugar, Marcos capítulo 3, terceiro lugar, Marcos capítulo 9, capítulo 32, diz assim, você pode ler comigo? Desanima não, lê comigo aqui, ó. Porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. 32. Circunstâncias inesperadas causam desânimo na gente. Jesus avisou, mas eles não esperaram. Jesus avisou, mas eles não compreenderam. Jesus avisou, mas eles não queriam interrogar. Jesus morreu. E quando morre Jesus, o desânimo toma conta completamente deles. Eles são absorvidos completamente pelo desânimo. Jesus veio a morrer diante deles, algo que não esperavam, mas eles não esperavam que Jesus havia de morrer. Eles esperavam que Jesus, irmãos, fosse o novo rei, o novo César, o novo comandante, o novo presidente. Mas eles viram Jesus morrer por circunstâncias inesperadas. Circunstâncias inesperadas. Nós estamos vivendo em dias, somente entre os idos de 2015 até 2022, nós tivemos muitos pastores que se suscitaram. Nós tivemos sem número de pastores que caíram em depressão.
A depressão, a angústia, ela tem tomado conta de muita gente. Porque são circunstâncias inesperadas que nos assaltam e que nos atropelam. Mas nós, irmãos, precisamos esperar esse tipo de coisa. Esperar aquilo que ninguém quer esperar. E a Bíblia, meus irmãos, ela não nos engana. A Bíblia não te engana. Por exemplo, no final do Sermão do Monte, o que disse Jesus? Olha, quem ouve essa palavra e as pratica é semelhante ao homem. Olha, quem não ouve essas palavras e as pratica é semelhante ao homem. E ele diz que tanto quem ouve quanto quem não ouve, tanto quem liga para quem não liga, vão passar pelos mesmos intempéries. As chuvas, os ventos e todos. Ou seja, quer dizer o seguinte, nós não seremos culpados dos ventos da vida, dos vendavais, dos terremotos, não vamos ser culpados, mas nós não seremos. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas nós não esperamos aflições. Aquele que deve viver santa e piedosamente vai ser perseguido, mas nós não esperamos. Então nós, irmãos, desanimamos com as circunstâncias inesperadas. Porém, não obstante inesperadas, nos foram avisados. Nós seríamos traídos, caluniados, perseguidos, seríamos odiados. Mas nós não esperamos isso. Somos uma igreja fragilizada, pois acreditamos numa utopia de que a vida cristã é um mar de rosa. E quem tem Jesus vai tudo sempre muito bem. E com todo respeito, nenhuma crítica, só no contexto pedagógico, não é só verdade. Fala com eles, é só verdade. Só verdade. No mundo espiritual, na redenção, quanto à nossa salvação, soteriologicamente falando, escatologicamente falando, é só vitória. Mas nessa peregrinação, não, nós temos o nosso impacto. Logo, irmãos, eles desanimaram por causa das circunstâncias inesperadas. Ah, bom, Jesus morreu, mas Jesus avisou, e Jesus morreu. E Jesus avisou. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão passando por situações que não estão aceitando, que não estão gostando, que estão adiando, que estão pulando igual Siri na mar. Não quero, que Deus é esse, não. E são circunstâncias inesperadas. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus avisou que nós teríamos aflições. Mas quando você não aceita, não compreende, não crê, não te convida o Senhor para arguir e entender, você então se decepciona e você se desanima com as circunstâncias inesperadas. Quarto lugar. Agora vamos para Lucas capítulo 9. O Lucas capítulo 9 está falando do mesmo texto paralelo. Ele vai dizer assim. Lembra que verso 40. Não, eu estou errado, não. Lembra que verso 40. Roguei aos seus discípulos que os expelissem, mas eles o quê? Eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazia não somente a falta de intimidade, mas também, irmãos, a incredulidade, ela gera desânimo em nós imediatamente. Quando os discípulos estão a caminho de Emaús, lá em Lucas 24, Jesus trata com ele dizendo: então lhe disse Jesus, ó necessitados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Um dos discípulos, e o outro chamado Cleópas, estavam caminhando desistentes a caminho de Emaús, deixando para trás Jerusalém, e eles estavam completamente desanimados. E eles estavam desanimados por causa da incredulidade. Como também nesse texto paralelo em Lucas, paralelo ao Marcos 9, ele diz: ó geração incrédula e perversa. A incredulidade, meus irmãos, ela gera desânimo. Se você não crê, você vai desanimar. A incredulidade vai tirar o ânimo da sua vida. Alguns de nós não cremos em milagres. Alguns de nós não cremos na intervenção de Deus. Alguns de nós não cremos no poder de Deus. Alguns de nós não cremos na graça de Deus de reverter situações irreversíveis. E a incredulidade também é. Em quinto lugar, entendimento errado da verdade de Deus. Você pode ler comigo aqui, Lucas 24, 21, vamos juntos? Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir
redimir Israel. Mas depois de tudo isso, ou seja, nós esperávamos, eles entenderam errado, completamente errado. E o entendimento errado da verdade de Deus gera desânimo. Você precisa entender a verdade de Deus para não desanimar. Esses discípulos, nós esperávamos, nós entendemos. O que nós entendemos, o que nós entendíamos é que ele faria isso, mas está morto, morreu. E nós entendemos. Esperar da parte de Deus algo que ele nunca disse e nem prometeu, irmãos, leva ao desânimo, que desânimo. Esperar da parte de Deus algo que ele nunca disse nem prometeu, vai desanimar você completamente. E é bem possível que eu esteja diante de pessoas que estão esperando ainda da parte de Deus coisas que Deus não prometeu. Prometeu outras coisas, não que você está esperando da parte dele. Nós precisamos, irmãos, pedir essa graça a Deus. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia. E em sexto e último lugar, e aí nós voltamos para Pedro. Deixa eu só Bíblia aí, Pedro aí, João capítulo 21, verso 25. Promessas. Sobre isso, inclusive, nós já temos. O que está acontecendo lá em João 21, de 1 a 5? Pedro voltou. Repete comigo. Pedro voltou. Só tem uma coisa. Lá em Mateus 10, 5 a 15, o Senhor Jesus em Mateus, ele prometeu para ele comida, roupa e todo o suprimento necessário. Quando eles são encarregados, não levem alforje, não levem isso, não conte com aquilo, eu vou sustentar vocês. Jesus prometeu sustentar os seus. E aí, irmãos, esse todo suprimento, Jesus disse, eu vou garantir vocês. Então, passados 3 anos, Jesus crucificado, ressuscitado, Pedro nega Jesus e Pedro desanima completamente. Ele foi mal no ministério. Então ele diz, eu vou pescar. Ele foi mal no trabalho. Todo esquecimento para com as promessas divinas resulta em profundo desânimo. Porque a nossa fé é testada, provada. A nossa fé é submetida a alta temperatura. Mas, irmão, Jesus ele lida com os desanimados. Jesus ama os desanimados. Os desanimados são de Jesus. Diga que eu disse, os desanimados são de Jesus. São todos de Jesus. Foram todos escolhidos por Ele. Você foi escolhido por Ele. Você é dele. Ele ama você. Ele tem um propósito na sua vida. E Ele quer renovar você. Ele quer renovar você nessa manhã. Ele quer renovar você no seu casamento. Ele quer renovar você no teu chamado. Ele quer renovar você no seu ministério. Ele quer renovar você. O Senhor quer lidar com o nosso desânimo. Então, eu mostrei para os irmãos ocasiões de que o discípulo desanimado. Por falta de intimidade. Planos paralelos diferentes. Circunstâncias inesperadas. Incredulidade. Entendimento errado das verdades divinas, promessas esquecidas. Agora, irmãos, quando a falta de intimidade, ela vai gerar uma fé fraca. Olha, os planos paralelos diferentes vão gerar frustrações profundíssimas. As circunstâncias inesperadas vai fazer de você um ser decepcionadíssimo. A incredulidade vai chamar você um buraco de um pessimismo agonizante. E o entendimento errado das verdades divinas vai tornar você uma pessoa perplexa, assustadíssima. E as promessas esquecidas, desvios e angústias de alma. Você vai se desviar. Pedro desviou-se do caminho. Ele disse, vou pescar. Então, no Evangelho de João, capítulo 21, quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler do verso 1 ao verso 19 na sua Bíblia. Diz assim, fala para o Senhor. Evangelho de João 21. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Verso 2 da igreja. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mas outros deu livros. Disse-lhe Pedro, vou pescar.
Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite, nada apanharam. Verso 4, juntos. Mais a clareada madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. É assim que eu leio. Perguntou Jesus: filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos, lê comigo, vieram do barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 poucos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazemos os peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de... Vamos ler junto, gente? E não obstante, 12 eu li sozinho. Disse Jesus: vinde, comei. Um dos discípulos dava perguntar: quem és tu? Que sabia o que era o Senhor? A igreja: veio Jesus, tomou o pão e me deu, de igual modo que ele. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava ao discípulo, depois de ressuscitado entre os mortos. A igreja: perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amo de mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, tu sabes. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela terceira vez, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreio as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro esqueceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondendo-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Um tipo de gênero de morte, Pedro havia de gloriar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: diga, sério. Diante do forte desânimo dos discípulos, Pedro decide abandonar a Cristo e voltar para trás. Todos os discípulos criam que Jesus voltaria ao campo político de Israel. Vendo a morte de Jesus e ainda Roma de pé, no poder, desanimaram completamente. Na crucificação, o mundo dele desabou. E o desânimo os dominou completamente. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com a influência que o nosso desânimo tem para com outras pessoas. Fala o teu vizinho: o teu desânimo influencia pessoas. Pedro influenciou a todos. Cuidado com a força do seu exemplo. Todos o seguiram. Todos seguiram. Eles saem para pescar, todos eles voltam sem peixe. Jesus os pergunta: vocês têm alguma coisa ali? Presta atenção, Jesus quer que eles vejam o insucesso da decisão deles, a falência dos seus corpos. Você tem alguma coisa aqui? E nessa manhã eu venho perguntar a você: foi vencido pelo desânimo? E tem tomado caminhos alternativos, paralelos, caminhos que não são aqueles que Deus te orientou e na palavra lhe orienta? Está valendo a pena. Você tem tido que suprir, não somente o suprimento que enche o estômago e faz o aparelho digestivo funcionar, mas o alimento, irmãos, que supre a alma, que alegra o coração, que encanta a mente, que dá paz para o sono, que renova as forças, que faz o rosto brilhar. Você tem tido isso? Pois bem, os discípulos não. Eles estavam desanimados, completamente desanimados. Jesus
se aproxima do desanimado. Você pode ler isso comigo? Jesus se aproxima. O versículo vai dizer que Jesus foi a Deus. O versículo 4 vai dizer que Jesus foi a Deus. Para restaurar o desânimo, redirecionar a vida, e a maioria dos desanimados estão na direção errada. A maioria dos desanimados estão na direção errada. Os discípulos de Marcos, capítulo 9, estavam na direção errada. Eles não oravam ao ponto de deixar de comer. Eles eram incrédulos. Os discípulos a caminho de Emaús estavam na direção errada porque estavam desanimados, expectativas erradas, esperas equivocadíssimas. Mas Jesus se aproxima dos desanimados. Meus irmãos, eu fico assim, estonteado. Jesus foi fazer na estrada de Emaús. Dois camaradas, que depois a gente nem sabe quem é, nem sabe o que deu. Se eu fosse um gestor de RH, provavelmente, nessa empreitada de anunciar alguém, fazer o quê? Fazer o quê na estrada de Emaús? Vou atrás de Pedro e Paulo, a pessoa que eu vou usar, vou atrás de Pedro, vou atrás dessa turma. Cleópatra esse outro amor. Jesus vai atrás do desânimo. Você está desanimado, ele veio aqui, ele está aqui por sua causa. Ele não está aqui por causa dessas palavras. Ele está aqui por causa desse santo ajuntamento em seu nome e para a glória dele. Você crê nisso? Agora, Pedro, irmãos, Pedro vem numa descida incrível. Pedro, ele não orou no Getsemane, dormiu. Aí depois ele levanta, vem os soldados para prender Jesus, ele corta a orelha do soldado. E aí depois ele segue Jesus à distância. Depois ele nega Jesus 3 vezes. Depois ele diz: para mim acabou, fazer feira, pagar as contas, um boleto aí, cartão de crédito, pagar a conta de gente. Para mim já deu, vou pescar. E os discípulos disseram: também. Mas Jesus foi lá. Agora, irmãos, por que Pedro e os apóstolos, com exceção de Judas, por que nenhum deles caiu? Por que nenhum deles sucumbiu? Por que nenhum deles? Repete comigo. Por causa da intercessão do Filho. Simão, este Satanás vos reclamou para nos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus? Duas coisas que eu queria acrescentar. Primeiro, Satanás sente o cheiro do desânimo longe. Eu não sei se é verdade isso. Nem perguntei aqui o nosso veterinário. Diz que o cachorro ou os animais sentem o cheiro do nosso medo. Isso é verdade. Mas eu sei que Satanás nem sente o cheiro do nosso medo. E aí você vê a aproximação de Satanás na vida do Pedro, por esses outros motivos, obviamente, mas nós temos aqui a intercessão do Filho. Sabe por que Pedro, irmãos, ele não sucumbiu ao desânimo completamente? Por causa da intercessão de Jesus. Diga agora. E você sabe por quê? Você sabe por quê? O que Jesus está fazendo hoje? Alguém sabe o que Jesus está fazendo hoje? Ele está intercedendo pela sua igreja. Jesus está à destra do Deus Pai intercedendo por você. Se você ter nenhum desanimado, vai sucumbir ao desânimo e ter vitória irrestrita, irreversível, e ter derrota irreversível, porque nós estamos debaixo da intercessão de Jesus. Diga glória a Deus.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, prosperará como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tudo, pois, quando te converteres, fortalece os teus. Segunda coisa que eu queria dizer. Não se ofenda não, mas eu preciso ensinar isso para você. Se aborreça comigo não. Sou pastor. Esse ano eu faço 30 anos. Tem muita gente na nossa igreja que ainda não se converteu. E elas até pensam que se converteu, mas não se converteu. Por quê, pastor? Quando a gente se converte, irmãos, a gente deixa de ser servido, a gente passa a ser. Quando a gente se converte, a gente passa a fortalecer os nossos irmãos. Quando a gente se converte, a gente para de ser cuidado e passa a ser cuidador. Quando a gente se converte, irmãos, a gente não pede visita, a gente faz visita. Quando a gente se converte, irmãos, a gente não fica pedindo, a gente quer dar. Tudo, pois, quando te converteres, o que diz aí? Fortalece. Quando nós nos convertemos, irmãos, a gente passa a enxergar o outro em Cristo como irmão. E nós somos corresponsáveis pela pessoa que está com você. Na nossa igreja ainda não são muitos que estão fortalecendo os irmãos, e ainda não são muitos que consideram o outro de fato como corresponsável. Mas, como Jesus lida com o nosso desânimo? Primeiro Jesus diz, tem algo aí? A pergunta, tem algo aí? Tem nada. Jesus diz assim, lança a rede. Dá uma ordem, lança a rede. E aí tem a revelação. João identifica, em seguida Pedro. E aí Pedro então, estava semi-despido, e ele se veste, e ele mergulha, e ele vai até Jesus. E ele vê Jesus. Por que Jesus foi até eles? Por que eles não tiveram sucesso na pesca? Por que Jesus faz a pergunta? Por que Jesus manda eles buscarem, lançarem a rede? Por que Jesus manda os peixes irem para a rede? 150 e tantos peixes. Grandes peixes. Por que Jesus faz a pergunta? Olha para mim. Meus irmãos, há 3 anos atrás, isso já havia acontecido. E Jesus está pedagogicamente lembrando para eles a promessa que ele fez, o poder que ele tem e a companhia que não lhes faltaria jamais em nenhum momento de suas vidas. No Evangelho de Lucas, capítulo 5. Bem no início do ministério, lá está, no ministério de Jesus, aconteceu a mesma coisa. E lá eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, Jesus, ele acionou um gatilho na memória dos discípulos para que esses se lembrassem. Você sabe que a nossa memória tem gatilhos. Quem sabe isso, diga amém. Tem gatilhos. Tem, com respeito ao senhor aqui, né? Mas tem o cheiro de um perfume que eu lembro de uma namorada que eu tive. Porque a família toda só usava. E hoje eu acho que perfume ruim pra caramba. Mas eu não tinha. Toda vez que eu pego uma determinada toalha, eu lembro de um amigo do meu pai, que quando eu tinha 10 anos de idade, ele fez uma brincadeira comigo que eu não gostei. Toda vez que eu pego a toalha, eu lembro dele. São gatilhos. E Jesus usa aqui de gatilho, de forma didática. Ele opera o mesmo milagre a fim de lembrarmos que ele tem poder sobre a criação, ele é o Senhor da provisão e tem domínio sobre todos os homens. Primeiro, ele tem poder sobre a criação. Ele manda que os peixes que ali estavam, porque eles não haviam apanhado nada. Repete comigo, eles não apanharam nada. Eles não apanharam nada, meus irmãos. E quando eles vestem, o texto vai dizer 153 grandes peixes
Eles já estavam à margem. É um lugar de grande peixe. Lugar na beira ali, poucos pequenos peixes. Peixe pequeno, grandes peixes. Ele é o Senhor de toda a criação. Anime-se. O nosso Deus, Ele manda em tudo, controla tudo, está em tudo, tem poder para agir em todo lugar. Anime o seu coração. O seu lugar, Ele é o Senhor da provisão. Aleluia. Por que? Presta atenção na cena. Olha a cena, olha para a cena. Quantos discípulos, quando de longe eles avistam, e João diz: é Jesus. E Pedro já se veste, lança, vai nadando. Quando ele chega lá, o que eles encontram? Tem um braseiro, um peixe assado, um pão. Jesus diz assim: você pega. Como comigo alguma coisa, se você me pegar na cara. Eu sou o Senhor da provisão. Quem pescou aquele peixe, irmão? Quem pescou aquele peixe? Jesus. Poder de do nada fazer qualquer coisa. Pão, peixe, brasileiro, que apareceu. Quem crê em milagre, diga amém. Você está desanimado? Lembre-se, Jesus é o Senhor da provisão. Ele é o Senhor da provisão. E ele disse: vocês vão pescadores. Vocês vão ser pescadores de homens. Lembra que eu chamei vocês? Não desanimem. Vocês vão ser pescadores de homens. Mostrando que ele tem domínio sobre todos os homens. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que na grande comissão existe algo na ponta, no início, na ponta e algo no meio. Olha só, você que é do evangelismo, você que é uma. Tem algo aqui, tem algo aqui e tem algo no meio. Primeiro Jesus disse: toda autoridade, repete, toda autoridade. Esse estou convosco. Repete comigo, toda autoridade. Esse estou convosco. E no meio está escrito assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando a guardar. Irmãos, o papel da igreja é ir por todo mundo, pregar, batizar, ensinar a guardar. Mas nós estamos debaixo daquele que tem toda a autoridade sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. E nós estamos com aquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que nos encorajar a pregar o Evangelho e não desanimarmos em fazer a obra de Deus, porque aquele a quem toda a autoridade foi dada e aquele que está conosco todos os dias apenas nos mandou fazer a sua obra. Diga, seu irmão, não desanime de fazer a obra de Deus, meu irmão. Lucas 5, uma grande pesca. João 21, uma grande pesca. Lucas 5, uma grande promessa. João 21, uma grande lembrança da promessa. Lucas 5, serás pescadores de homens. João 21, ao dizer Jesus, capítulo 21, versículo 19, vem e me segue. Serás pescadores de homens. Quem está entendendo, diga amém. Como Jesus lida com o nosso desânimo? Mostrando para nós que Ele é Senhor de tudo. Mostrando que nós temos que olhar para Ele. Em Mateus capítulo 17, versículo 7, você pode ver aqui. Mas, para que não escandalizemos, vai a mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira, e abrindo-lhe a boca, achará e está. Tomam e entregam-lhes por mim e por ti. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagre, Ele é o supridor, Ele manda na natureza, Ele manda na criação, Ele tem poder sobre todos os homens, nós não precisamos desanimar. Sua missão, Pedro, é pescar homens e não peixe. E ao pescar homens, eu vou te manter, eu vou te suprir. Lembra da minha promessa em Lucas 5? Lembra de Mateus 17? Pedro, ao me obedecer, suas necessidades serão supridas, Pedro. Pedro, você tem que olhar para mim.
Lá em Lucas, irmãos, quando não conhecia Jesus, isso serve da peste. Quando se afastaram de Jesus, insucesso na peste. E aí a grande pergunta, Jesus perguntou, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Não temos. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus é poderoso para suprir você. Jesus é poderoso para abençoar você, e quem crê nisso, diga amém. Amém. Então Jesus os convida a comer um pão que eles não assaram, peixes que eles não pescaram. Eu quero dizer para você que não é você o seu supridor. Eu quero dizer que não é você o seu sustentador. O nosso sustento vem do Senhor. As nossas bênçãos vêm do Senhor. Ele está convidando você a comer um pão que você não assou e a desfrutar de um peixe que você não pescou. E aí, obviamente, dada a restauração de todos, eles se lembraram da primeira festa maravilhosa, eles se lembraram da promessa maravilhosa, e eles viram as mãos perfuradas de Jesus, e eles se renovam, se fortalecem. E ao término disso, o Senhor entrava no diálogo com Pedro, e de uma forma muito graciosa, ele recomissiona Pedro através do diálogo. E agora preste atenção, porque muitos de nós estamos desanimados, porque nós fazemos muitas coisas em nós mesmos. Nos desanimamos porque contamos com o nosso braço forte. Nos desanimamos porque contamos conosco. Em outro diálogo antes da cruz, Pedro diz para Jesus, Jesus, eu sou forte. Jesus, eu estou pronto. Jesus, eu jamais vou negar. E nas entrevistas, você vê de novo lá, ele se considera aquele que mais ama Jesus. Porque Jesus disse, Pedro, tu me amas mais que todo mundo aí? E disse, claro, eu te amo. Só tu não é tão fracote. Eu sou o cara, você vai ser. Deve ter botado a mão assim na espada dele, você vai ver, eu sou o cara. Bota comigo, pastor. Mas nessa última conversa, irmãos, Evangelho de João, capítulo 21, Pedro assume as suas deficiências, ele fala da sua fragilidade, e só conta com a graça de Jesus. Eu já preguei para os irmãos, nessa conversa de Tunianos, Jesus começa com água, Pedro responde com filho, e na última pergunta, Pedro, você gosta de mim? Me ama, gosta de mim? Tu sabes, na verdade eu não te amo, na verdade eu sou forte. Se fosse um processo seletivo, se fosse o RH, se dependesse de nota propostas, Pedro não pode. Mas mesmo Jesus sabendo da fragilidade, da insuficiência, da deficiência do Pedro, Jesus disse, é com você mesmo que eu vou fazer mal. Não desanime, tem que ser. É absurdo. É a maravilhosa graça. Até porque, irmãos, para servir a Deus, não depende da nossa cabeça. Deus jamais usou alguém perfeito. O nosso serviço para Deus depende da perfeição do nosso mediador, Jesus. Para servir a Deus não depende da nossa habilidade. Para servir a Deus não depende da nossa resiliência. Para servir a Deus não depende da nossa consistência. Para servir a Deus não depende da nossa perseverança. Porque, irmãos, Deus nunca usou alguém que o amasse à altura do que ele deve ser amado. Deus nunca usou alguém que fosse tão santo quanto ele é santo. Essa pessoa nunca existiu. Só o Senhor Jesus se enquadra nessas exigências. Deus nunca. Mas Pedro olhou para ele dizendo, eu sou o cara. Eu posso, eu consigo. É comigo mesmo. Eu acredito que esse foi o fator que mais o fez desanimar. Nós, irmãos, não nos gabamos do nosso amor por Jesus, mas do amor de Jesus para com cada um de nós.
sucesso é seguir Jesus no maior projeto de vida, que é salvar a gente fala. Isso é sucesso. Nosso sucesso em nada depende de nós, mas da graça, misericórdia e amor profundo de Jesus para nós, nosso mediador. Então preste atenção. Como Jesus lida com o nosso exame? Primeiro ele vem a nós. Ele opera milagres. Você viu o milagre que ele operou, mostrando para nós a suficiência dele, a nossa suficiência. Ele aponta nosso insucesso equivocado. É um insucesso e ainda é equivocado. Ele nos alimenta, ele nos lembra suas promessas, ele mostra de quem depende o nosso sucesso e ainda assim ele nos reivida, apequenados, humilhados diante da poderosa mão de Deus, e ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Então Pedro é curado de seus exames. Repete comigo, Pedro é curado. Pedro é curado. Primeiro porque ele vê Jesus. Ele vê o amor de Jesus. Ele vê a graça de Jesus. Ele vê o amor de Jesus, que o amor tem um fim. Pedro disse a Jesus: está aqui, no meu desânimo, no meu insucesso, na minha derrota, ele ainda me quer. Isso anima qualquer um. Ele é alimentado por Jesus. Ele está suprindo cada um dos seus desanimados. Ele passa a depender do amor de Jesus por ele, e não mais do amor que ele tinha por Jesus. Jesus é o sustentador. Pedro renuncia a prerrogativas humanas, completamente. Eu não posso. Ele pode tudo. E o Senhor o reenvia. Ele confia e conta conosco, pastor. Diga o seu vizinho. Ele confia em você e conta com você. Satanás tem enganado muitos de nós, meus irmãos. Satanás tem enganado muitos de nós, pois pensamos nós que a igreja, o exército de Deus, aqueles que estão nesse santo engajamento, são pessoas que não passam por desânimo. São pessoas que não se equivocam dependendo de si mesmos, uma prerrogativa prepotente e orgulhosa. Nós somos equivocadíssimos pensando que aqueles a quem o Senhor usa poderosamente não pensam aqui e ali, cabe os seus botões e desistir. Não é verdade? Meus irmãos, Pedro foi chamado de coluna da igreja. Pedro foi interpretado equivocadamente pela Igreja Católica Apostólica Romana como sendo a pedra fundamental. A pedra é Jesus. Mas olha como é que enxerga o homem. E esse aqui era um desanimado, desistente, mas Jesus o restaurou completamente. E são esses que, reconstruídos, reerguidos, renovados, fortalecidos, suas mentes e corações, olhando firmemente para Jesus, considerando atentamente Jesus, esses correm, meus irmãos, a carreira que lhes está proposta. Esses permanecem firmes até o fim, vencendo esses ataques que sofremos do desânimo. Mas, quando desanimados, somos revisitados pelo Senhor. A minha oração é que nessa manhã você seja visitado pelo Senhor. A minha oração é que nessa manhã você seja renovado, tirado, erguido, içado desse teu desânimo para o centro da vontade de Deus, para olhar para Jesus e para considerar Jesus. Olhar para Jesus, considerar Jesus. Olhar para Jesus e considerar Jesus. E não se esquecer que Ele prometeu que sempre estará conosco e não nos abandonará. Igreja, vamos ficar de pé.